Em relação às atividades, alguém não conseguiu mandar, alguém teve dificuldade. Cadê o chat? Aqui. Eu peço para quem tá conseguindo usar o chat, escrever presente para mim, tá? Só pro controle de frequência, e aí, no caso daquelas pessoas que não estão conseguindo usar o chat, eu vou dar um print aqui, eu vou tirar e depois eu tento resolver o problema, tá bom? Bom, vamos lá então, vamos começar a nossa aula de hoje. Bom, eu tô com o celular aqui do lado, então eu vou conseguir acompanhar o chat, tá? Quem não quiser falar, quem tiver vergonha de ligar o microfone, eu não conseguir ligar o microfone, pode escrever no chat que eu vou estar olhando durante a aula. E quem não conseguir o chat pode usar o microfone, enfim. Vocês podem fazer como vocês preferirem. E o que mais? A aula vai estar gravada no YouTube, tá? Eu até troquei o fone hoje, que eu tava usando um outro que não tava captando a voz de vocês, só captava a minha. Então, esse fone que eu tô usando aqui hoje, ele vai captar as vozes de vocês também, caso vocês falem qualquer coisa. Aí é melhor para assistir depois. Bom, aos poucos a gente vai arrumando as nossas aulas. Vamos lá para a aula de hoje, senhores. Hoje, senhoras e senhores, a gente vai dar sequência na aula passada, tá? A gente vai seguir falando sobre... os componentes do universo. Lembra que na aula passada eu comecei uma aula bem filosófica, quase, perguntando para vocês qual era a composição do universo? E aí eu falei para vocês na aula passada que o universo ele é composto basicamente por 4 componentes fundamentais. A gente tem a matéria. O que é a matéria mesmo? Quem lembra o que é a matéria? Alguém quer falar aí para mim? Ou ligar o microfone ou falar no chat? É tudo que contém massa. Exatamente. Tudo que contém massa é considerado a matéria. E lembra, massa é diferente de peso, né? Que o peso ele leva em consideração a força da gravidade, enquanto a matéria, ela não. Desculpa, gente. O peso leva em consideração a força da gravidade, enquanto a massa não considera. Então lembra, a massa vai ser sempre igual, seja na Terra, seja na Lua, seja em Júpiter, enquanto o peso não. O peso considera a força da gravidade. Hoje a gente vai dar seguimento na nossa aula sobre os componentes fundamentais do universo e hoje a gente vai falar sobre energia. Então, a gente já falou de matéria e hoje a gente vai começar a falar sobre energia, tá? Esse assunto aqui, energia, na verdade, eu acho que ele vai pegar a maior parte da nossa disciplina, porque eu vou começar a falar sobre energia hoje, mas vão ter alguns componentes. O assunto energia, gente, ele é um assunto extremamente amplo. Então, vocês vão ver que existem inúmeras formas de energia. Então, a gente vai ter depois algumas aulas específicas sobre alguns tipos de energia, tá? Como, por exemplo, energia sonora ou... o que mais? Sobre luz também, tá? Energia solar, a gente vai ter algumas aulas específicas sobre isso. Então, hoje vai ser a nossa primeira pincelada, tá? A gente vai ter o nosso primeiro contato com o assunto energia e depois, nas próximas aulas, a gente vai destrinchando melhor esse conteúdo que é bem, bem amplo e ele é muito útil, tá? Ele tem tudo a ver com biologia. Eu acho que da aula de hoje vocês vão gostar. A aula passada eu já tinha falado que era uma aula mais chatinha, era muito conteúdo, tinha muito nomezinho, né? Muita química envolvida. A aula de hoje vai ser mais aplicada, então eu acho que vocês vão curtir mais. Tá?
Lembrando, qualquer dúvida, pode escrever no chat que eu tô olhando, pode ligar o microfone, tá bom? Pois bem, tô falando que o assunto energia é um assunto amplo, que a gente vai ter várias aulas sobre energia. Mas o que é energia? Falem aí, gente. É tudo aquilo que é transformado para gerar energia em outro corpo. Bom, quem concorda com a Jana? Eu acho que é para gerar movimento. Para gerar movimento? Eu já falei, por exemplo, que a luz solar ela é uma forma de energia. Tem movimento na luz solar? Não? Não sei, eu tô perguntando para vocês. Ela pode gerar energia quando chega no coisa, mas tecnicamente ela não. A movimentação das partículas. Movimentação de partícula não é movimentação? Mas conta como? Eu tô confundindo vocês, né? Conta sim, gente, ó. O que acontece? Quando a gente fala em energia, a gente pode ter diferentes formas de energia, né? A gente pode ter a luz, pode ter calor, pode ter fogo, pode ter som. Tem gente que pensa na questão da vitalidade, né? Por exemplo, nossa, hoje eu acordei com muita energia. Ou, eu tô com pouca energia. Ou, eu vou tomar um energético. Agora as pessoas, vocês ainda vão em festa clandestina, né? Mas antes, quando era, digamos assim, legalizado, entre aspas, ir pra festa, nossa, eu vou pra festa, eu tive aula o dia inteiro, eu tive aula de biofísica hoje o dia inteiro, aí depois eu tive bioquímica, e aí eu tive comunicação de noite, ainda professor de bioestatística, deu um monte de trabalho, eu tô cansado, mas eu quero ir pra festa. Eu vou tomar um energético. O que é o energético? Teoricamente, o energético é da energia, né? Mas assim, o que é esse diacho de energia? Energia, gente, não é um conceito tão simples, porque assim, vocês estão vendo que energia ela abrange muita coisa. Mas como as meninas falaram, as meninas estão na linha certa, a energia, assim, se a gente tivesse que resumir, seria nada mais do que fenômeno de transformação da matéria, tá? Sempre que a gente tiver a transformação, que a gente tiver movimentação, a gente vai estar falando em energia. Então, sempre que a gente tiver um átomo que está em movimento, uma molécula que está em movimento, ou que está se transformando de uma coisa para outra, a gente vai falar que a gente tem energia envolvida, tá bom? Então, assim, resumindo em uma frase, gente, energia, ela representaria a capacidade de algo se transformar, a capacidade de algo se movimentar. Então, no caso da energia solar, por exemplo, a gente tem movimentação de partículas. A gente vai ver mais para frente que essas partículas são chamadas de fótons, tá? Essas partículas são muito pequenininhas, mas elas estão se movimentando. Então, a gente tem energia aí. Por exemplo, para você poder... você está na frente do computador agora assistindo a aula. Você pode estar com preguiça, você pode estar achando que está sem energia, mas o simples fato de você estar assistindo a aula exige energia, uma energia que faz vocês ficarem com os olhos abertos. Ou se vocês são deitados com os olhos fechados, pelo menos o ouvido de vocês tem que estar funcionando, né? Para vocês poderem me ouvir falar. Então, assim, tudo isso, gente, exige energia. Você está tendo átomos, você está tendo moléculas que estão se movimentando, que estão passando por processos de transformação. Então, isso tudo é energia. Até, gente, quando vocês estão dormindo, tá? Tem energia circulando, por exemplo, dentro de vocês, quando uma mitocôndria está funcionando, aquela organela que você tem dentro do seu organismo, você tem dentro da sua célula, ela pode estar produzindo energia. Então, sempre que tiver movimentação, tem energia envolvida, tá? Então, o conceito que as meninas falaram, sobre transformação, sobre movimentação, tá certo, tá? Se a gente tivesse que resumir energia em 2 palavras, eu acho que as 2 melhores palavras para a gente poder resumir energia seria movimentação e transformação,
Eu sei que esse assunto, esse conceito pode ser meio vago, tá? Então a gente vai começar a ter vários exemplos para vocês conseguirem entender melhor que diacho é essa tal de energia, essa coisa que se transforma, que se movimenta, tá? Então, assim, só para sumarizar aqui o que eu acabei de falar, né? Sempre que a gente tiver movimento ou transformação, a gente vai estar falando de energia. Então, é por isso que a energia é considerado um dos componentes fundamentais do nosso universo, né? Porque as coisas, eu já tinha falado na aula passada de massa, né? Ou as coisas têm massa, ou as coisas estão em movimentação, ou estão se transformando. Então, e a energia é um assunto muito, muito amplo, porque praticamente tudo tem alguma movimentação, praticamente tudo passa por uma transformação em um dado momento. Então, sempre que tiver ou movimentação ou transformação, vamos falar de energia. Para ficar mais fácil de vocês poderem entender os conceitos de energia, os exemplos de energia, os biofísicos, os engenheiros, enfim, quem trabalha com o conceito de energia resolveu categorizar a energia em várias categorias, e aí a gente costuma estudar cada tipo de energia separadamente, que aí vocês conseguem entender melhor como que elas funcionam, como que vai ser o processo de transformação delas, qual vai ser a partícula envolvida, se vai ser um átomo, se vai ser um próton que está se movimentando, se vai ser um elétron, se vai ser um fóton, enfim, vocês vão ver que diferentes partículas podem se movimentar. Então, assim, quais são os principais tipos de energia que a gente tem, eu vou dar exemplos a partir de agora. A gente tem a energia mecânica, famosíssima. A gente tem a energia química, tem energia luminosa, tem energia térmica, tem energia elétrica, tem energia sonora, tem energia nuclear. Vocês já ouviram falar desses tipos de energia? Algum desses, pelo menos? Sim. Tem mais algum tipo de energia que eu acho que eu esqueci de falar, que está passando pela cabeça de vocês ou não? Ou em geral são esses? E assim, existem vários outros, tá? Eu tô listando só os principais e eu vou tentar falar um pouquinho, então, a partir de agora, sobre esses tipos de energia em específico, e eu vou tentar fazer algumas ligações com a biologia, tá? Claro que nem tudo eu vou ter como ligar diretamente com a biologia, mas sempre que for possível eu vou fazer algumas inferências biológicas, tá bom? Vamos começar falando sobre energia mecânica, uma energia famosíssima. Todo mundo já ouviu falar em energia mecânica, né? Quando vocês estavam lá na escola, no ensino médio, o professor certamente ensinou para o professor de física, ensinou para você sobre energia mecânica. Para quem é da licenciatura, possivelmente vocês vão ter que dar aula de mecânica quando vocês estiverem dando aula lá para o 9º ano do ensino fundamental, tá? Isso é uma das atribuições do professor de ciências, dar aula de mecânica, mas é uma aula bem básica, tá? Eu não vou entrar, gente, no quesito de fórmula, essas coisas todas, tá? Eu vou ficar mais no conceito mesmo, eu vou dar mais exemplos, tá? Não vou entrar na parte matemática, porque eu acho que isso não é relevante para vocês agora. Eu quero que vocês entendam o que é energia, quais são as formas de energia e como vocês podem encontrar essas energias no nosso dia a dia, tá? Bom, a energia mecânica, ela é a soma das energias cinética e potencial. Que diacho é energia cinética e potencial? Energia cinética, gente, é a energia que todo corpo que está em movimentação já apresenta, tá? Vocês devem lembrar da inércia. Lembra que todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento? Isso é energia cinética, tá? Se você está, por exemplo, numa ladeira, sabe? O corpo vai ter uma energia cinética que vai estar fazendo com que seja mais fácil descer aquela ladeira, né? Se você joga uma caixa ladeira abaixo, você vai ter energia cinética envolvida. Só que a energia mecânica, ela também considera energia potencial, que vai colocar um corpo em movimento.
Então, assim, para poder resumir a energia mecânica, geralmente quando a gente tiver uma movimentação envolvida, uma movimentação que você veja, uma movimentação propriamente dita, você vai ter energia mecânica, tá? Aqui, por exemplo, o Fórmula 1, tá? Você tem um carro, aí o que que você vai precisar do carro? Você vai colocar lá um combustível, que vai funcionar como um gatilho, tá? Para o carro poder ligar. E aí depois, quando o carro começa a andar, ele vai começar a andar por quê? Porque tem uma energia mecânica, porque a energia mecânica está fazendo com que aquele carro ele se locomova, tá? Então, quando você está andando de bicicleta, você está pedalando, né? Quando você está pedalando, você está gerando o quê? Energia mecânica, a movimentação, tá? Energia, sempre que tem essa movimentação, por exemplo, do pedal da bicicleta, no carro. Se vocês já foram pro interior, vocês já tentaram ligar aqueles geradores de energia? Tem alguns geradores de energia manual que você tem que puxar um cabo de aço? Vocês já viram isso ou não? Quando você vai para lugares onde não tem energia elétrica, eu não coloquei imagem aqui, mas quando você vai para o interior, por exemplo, tem alguns geradores que você tem que puxar um cabo. O que que acontece? Para ligar aquele gerador, você está usando a sua energia, né? E está gerando uma movimentação, aquele cabo está se movimentando, então o gerador vai ser ligado através de energia mecânica, tá? Ah, prof, mas o gerador não é para gerar energia elétrica? Calma, é por etapas, tá? Eu tô falando primeiro o que é energia mecânica, depois a gente fala das transformações, tá? Então, sempre que você tem alguma movimentação envolvida, uma movimentação que você está vendo, que você está enxergando, e que você tem energia cinética e potencial envolvida, você vai ter energia mecânica. Então, aqui, você andando de bicicleta, está gerando energia mecânica, um carro andando. Agora que a gente está em clima de Olimpíada, né? Vocês devem estar acompanhando, vocês devem ter torcido para Raíssa Leal, vocês devem ter torcido pro Ítalo Ferreira, enfim, vocês devem ter torcido para as ginastas, para a seleção de vôlei, enfim. O que as Olimpíadas têm a ver com a aula de hoje? Existem várias atividades, gente, que estão que estão rolando lá nas Olimpíadas, que elas só ocorrem porque a gente vai ter energia mecânica envolvida. Por exemplo, se a gente vai pensar no salto com vara, a gente tem aqui o atleta, que eu confesso que eu não sei qual é o nome das pessoas que estão competindo no salto com vara pelo Brasil, mas você tem aqui a pessoa, né, e tem uma vara, que ela é relativamente flexível. O que acontece? A pessoa começa a correr, né? Então, lembra que sempre que você tem um corpo em movimento, né, ele vai ter uma energia cinética. Aí o que vai acontecer? O corpo, gente, a pessoa vai começar a correr, tá gerando energia, né? O que vai acontecer? A pessoa vai transferir energia para a vara, então a vara ela vai se dobrar, e o que acontece? Essa vara ela é levemente elástica, né? Então, a vara se dobra, quando ela voltar, o atleta ele vai pegar o impulso dessa energia mecânica que foi gerada e vai pular por cima do obstáculo. Então, assim, nesses casos, gente, de, por exemplo, salto com vara, você vai ter energia mecânica envolvida, tá? Se a gente for pensar no próprio skate a gente pode ter energia mecânica envolvida. O que mais? Vocês têm alguma outra sugestão de esporte? O Diego tá dizendo que a internet dele tá ruim e não tá ajudando. Tenta sair tenta sair e voltar, ver se melhora, tá? Mas de todo modo a aula tá sendo gravada, tá, gente? Oi? O vôlei? O vôlei. No vôlei você pode ter energia mecânica envolvida também. Por quê? Porque você tem energia cinética e você tem energia potencial envolvida, né? A força a energia que vai fazer a bola se locomover, por exemplo, vai ser uma energia mecânica, né? Que você vai ter energia cinética e energia potencial envolvida.
A energia mecânica, gente, ela é praticamente em tudo, não vou dizer em tudo, mas ela é muito, 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 muito presente no nosso dia a dia, tá? Então, eu não vou entrar na parte matemática por trás, que eu acho que isso não importa para vocês. Vocês não vão ser engenheiros mecânicos, vocês não vão ser engenheiros, não vão ser físicos, mas caso alguém tenha interesse nessa parte de cálculo, no livro que eu vou deixar no final aqui para vocês a referência, caso alguém queira dar uma olhada nos cálculos por trás, tá? Para poder calcular toda a energia, quanto de energia cinética é produzido, quanto de energia potencial é produzida. Naquele livro tem as fórmulas, tá? Eu não vou entrar no mérito desse assunto, mas caso alguém tenha interesse no livro, tanto do o Biofísica Essencial quanto no Biofísica Básica, tem todas as fórmulas, tá? Bom, energia mecânica é o primeiro tipo de energia. Qual é o outro tipo de energia que a gente vai ter? A gente também tem a energia química. Tem muita gente que nem sabe que existe energia química, mas ó, existe. O que acontece? Da onde que sai a energia química? A energia química, gente, deixa eu até pegar uma canetinha aqui para pintar para vocês. A energia química, ela é liberada quando alguma molécula, alguma partícula, ela vai ser quebrada, tá? Então, sempre que você tem uma dada molécula sendo quebrada, ela vai liberar energia. Nossa, prof, o que é quebrado para gerar energia? Tem um exemplo clássico. Tenho certeza que hoje vocês já tiveram produção de energia química no corpo de vocês, tá? Quando você vai se alimentar, por exemplo, quando você está se alimentando, você começa a mastigar, né? Então, você começa a mastigar. E o que acontece? Você comeu um pão no seu café da manhã. Você comeu aquele... Quando você colocou o pão na boca, o pão, ele estava inteiro, né? Deixa eu só abrir a porta aqui, gente. Eu já volto. Meu cachorrinho estava querendo sair do quarto. Pois bem, quando você come um pão, você comeu um pão no seu café da manhã. Teoricamente, você colocou o pão mais ou menos inteiro na sua boca. Só que o que acontece? Você não consegue engolir aquele pão inteiro, né? E aquele pão inteiro na sua barriga, ele não vai ser muito efetivo, né? Lembra, para quem já estudou biologia celular, por exemplo, vocês sabem que o que acontece? A sua célula vai precisar captar toda a energia daquele alimento, né? Se você comer um pão inteiro, vai ser mais difícil da célula captar aquela energia. Então, quando você põe uma comida na boca, você vai fazer o quê? Você vai mastigar já para dar uma primeira quebrada naquele alimento. Quando aquele alimento ele começa a ser quebrado, vamos pensar numa castanha, que é mais fácil, né? Quando você põe a castanha inteira na boca, você quebra ela. Quando você quebra a castanha na sua boca, o que vai acontecer? Quando a castanha é quebrada, vai ser gerada energia química. E aí você vai comer aquela comida, né? Aquela comida, ela vai ser quebrada novamente lá no seu estômago, no seu intestino, enfim. Cada vez que aquela molécula for quebrada em partículas menores, vai estar sendo liberada energia química, tá? Então, lembra, energia química é sempre que você tem quebra, tá bom? Então, você está mastigando, você está quebrando aquele alimento. Sempre que você tem uma quebra, você vai ter a energia química, tá? Onde mais? Deixa eu ver. Não, o principal exemplo, gente, para energia química é a alimentação. Depois a gente vai voltar a falar mais, tá? Quando a gente for falar em transformação de energia, eu vou voltar a falar em energia química para vocês. O que mais que a gente tem? A gente tem energia luminosa. Energia luminosa, a energia solar. É uma fonte de energia também, tá? Por quê? Porque na luz solar, por exemplo, a luz solar ela vai emitir pequenas partículas chamadas de fótons. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não.
Então, quando aquele raio de sol tá indo em direção a vocês foram lá pra Praia do Caçari, Praia do Calamé, foram lá pra Praia do Rio Branco, estão querendo tomar um sol. Sabe aqueles raios de sol que vocês estão vendo quando vocês estão lá na praia, tomando um banho de sol, tomando um banho de rio? Se vocês tivessem a capacidade de olhar com um ultra mega power microscópio eletrônico, o que vocês iam ver? Vocês iam ver que aquela luz, gente, ela é composta por pequenas partículas muito, muito, muito pequenas, nanopartículas, que são chamadas de fótons, tá? Esses fótons nada mais são do que algumas moléculas que estão se movimentando. Então, ela vai se movimentando desde o Sol até chegar aqui no planeta Terra, tá bom? Então, isso é energia luminosa. A gente está tendo uma movimentação de partículas. Prof, eu não vejo essas partículas se movendo. Sim, você não vê, mas essas partículas elas estão se movendo. E lembra que sempre que a gente falar de partículas que se movem, a gente vai estar falando de energia. No caso dessa energia ser oriunda da luz, a gente vai ter energia luminosa. Lembrando que essa energia luminosa ela pode ser emitida pelo Sol, como eu falei, e também pode ser emitida por uma lâmpada, tá? A lâmpada ela também vai emitir pequenas partículas que elas vão começar a se movimentar, tá? Que vai iluminar o ambiente, por exemplo, tá? Então, isso é a energia luminosa. Daqui a pouquinho a gente volta a falar de energia luminosa também. Professora, Oi. rapidinho, só para complementar, esses fótons, né, essa partícula de energia que é liberada pelo Sol, que são utilizados pelas plantas, né, na via da fotossíntese. Exatamente. É bem legal lá em fisiologia vegetal, tem até alguns experimentos que o professor fazia, onde ele utilizava a própria lâmpada também para demonstrar um pouquinho. Mas só mesmo para contextualizar, né? Sim, É bem legal. sim. Ela também, essa energia também que enxuga a nossa roupa, né, no varal. Aquece o Exatamente. tecido e vai evaporando a água. É bem legal também. Esse exemplo que você deu agora é bem interessante, porque aí em Boa Vista até a gente não consegue ver a água evaporando, né? Mas eu tô no sul agora, e aqui, quando você coloca uma roupa de manhã no varal, como é muito frio, você consegue ver a fumacinha saindo da roupa. Na verdade, é o vapor da água evaporando. Assim, é bem interessante você observar. Essas coisas do dia a dia que a gente consegue, né, absorver. É bem legal mesmo. Exatamente, exatamente. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais também sobre o processo de energia solar, tá? Eu só vou terminar de falar das outras formas de energia, porque elas estão associadas. A energia solar usada em casa, ela vai acabar usando energia mecânica, energia luminosa, energia elétrica. Mas eu vou falar disso também, porque assim, tá tudo interligado e são coisas realmente do nosso dia a dia, tá? Os meus alunos de biologia celular estudaram lá na fotossíntese a parte de como que funciona a fotossíntese. Lembra que as plantas, elas podem absorver os fótons de luz. Em fisiologia vegetal, vocês também estudam isso, como o Joseph falou. Então, isso, gente, são coisas do dia a dia de vocês. São coisas que estão bem, que vocês podem ver, são fenômenos da natureza. Então, assim, em parte por isso que eu acho biofísica interessante, porque as pessoas ficam pensando, nossa, eu não gosto de física, eu não gosto de biofísica, é só matemática. Gente, não é só matemática, não é só fórmula. Tem muita, muita coisa do nosso dia a dia que a gente vai perceber, se a gente começar a olhar com uma cautela, a gente vai ver, nossa, isso é biologia também, tá? Então, quando vocês não tiverem fazendo nada, fiquem dando uma olhada nos raios solares. É bem interessante você ficar olhando os raios solares. Então, você não vai conseguir ver os fótons, mas você consegue ver que tem alguma coisa ali. Então, é muito interessante vocês, biólogos, começarem a observar esses fenômenos, sabe? Se você vai ser professor,
Principalmente se você vai ser professor, é muito importante você atentar para essas coisas, para depois você poder mostrar para os seus alunos, sabe? Então, é isso. Alguém quer complementar a fala do Joseph? Senão eu vou dar seguimento aqui. Aí depois a gente fala de novo de energia luminosa quando a gente for falar da energia solar, por exemplo, da energia solar usada nas nossas casas. Nas nossas casas não, né? Em algumas casas. Eu, por exemplo, infelizmente ainda não tenho energia solar na minha casa. Bom, já falamos de energia química, falamos de energia mecânica, falamos de energia luminosa. Outra energia muito, muito, muito comum no nosso dia a dia é a energia elétrica. Por que que a energia elétrica é uma energia? Porque a gente vai ter movimentação, lembra? Sempre que tiver movimentação ou transformação, a gente vai estar falando de energia. Diferentes partículas podem estar em movimentação, tá? No caso da energia elétrica, você sabe até por que que a gente chama de elétrica? Energia elétrica é chamada assim Por causa dos elétrons. por causa dos elétrons, gente. Olha que lindo. Gente, eu acho isso fantástico. Vocês podem não achar, mas a professora de vocês é estranha, eu acho isso lindo. Na eletricidade, gente, a gente tem a movimentação de elétrons, tá? Esses elétrons, quando eles começam a se movimentar, a gente vai ter a formação do quê? De uma corrente elétrica. Para vocês estarem assistindo essa minha aula, independentemente de vocês estarem no computador, de vocês estarem no celular, vocês tiveram que carregar o computador de vocês, vocês tiveram que carregar o celular de vocês, o tablet, a TV, sei lá, eu não sei de onde vocês estão vendo a aula. Para quem vai olhar no YouTube depois, né? Se estiver olhando na TV. Mas enfim, para esses eletrônicos poderem funcionar, eles precisam de eletricidade. E essa eletricidade vem da onde? Vem da movimentação dos elétrons. Como que funciona a eletricidade? Em linhas bem gerais, tá? Eu tentei achar um esquema bem resumido, só para vocês saberem mais ou menos como que funciona a eletricidade, né? Como que funciona a corrente elétrica, tá? Vou dar um exemplo para vocês usando uma pilha, tá? Mas a gente poderia usar a mesma coisa, gente. Acontece se você tem por exemplo, com as fontes de energia na sua casa, um disjuntor de energia, se a gente estiver falando de um gerador, tá? Lembra que eu falei que a gente liga um gerador com... Alguns geradores são manuais, né? A gente vai ligar um gerador usando energia mecânica, a gente vai puxar um cabo. Quando esse gerador ligar, ele vai começar a gerar energia elétrica, né? Como que funciona a energia elétrica, tá? Independente de ser uma pilha, um gerador, um disjuntor. Sempre, gente, que a gente vai ter uma fonte de energia, essa fonte de energia, ela vai ter dois polos. Que polos são esses? A gente sempre vai ter um polo, era para ser um traço reto aqui. A gente sempre vai ter um polo positivo e a gente sempre vai ter um polo negativo. O que vai acontecer, então? Você tem, por exemplo, uma pilha, como está aqui no nosso exemplo. Se você pega uma pilha aí na sua casa, se você olhar a pilha, você vai ver que a pilha vai ter um maisinho e um menos. O que significa isso? Do mais, gente, o que vai acontecer? Vai sempre do lado que tem o mais, o sinal positivo, vai começar a sair elétron, tá? Vai sair elétronzinhos, partículas eletrizadas, e esses elétrons, eles vão alimentar o que tiver conectado, tá? Por exemplo, eu tenho pilha no meu mouse, então, pensando que se você está assistindo a aula no computador e você usa um mouse, a pilha, do lado positivo da pilha, vão começar a sair partículas eletrizadas que vão alimentar o mouse. Ou você pode usar para alimentar uma lâmpada, como é o caso desse exemplo aqui, enfim. Independente do que você está usando a pilha, se você tem, antigamente usavam pilha em rádio, que mais? Controle remoto vai pilha. Que mais que vai pilha, gente?
Antigamente usavam pilha em câmera fotográfica, lanterna. Hoje em dia a maioria das coisas já nem usa mais pilha, né? Mas vamos fazer de conta que tudo Controle remoto agora. né? Eu fiquei pensando aqui, é difícil você usar pilha. Eu sou velha, né? Então, no tempo da professora, gente, a professora usava muita pilha. Quando eu era pequena, a gente precisava de pilha para câmera, para rádio, para tudo. Hoje em dia é tudo você carrega direto na tomada, né? Mas assim, o esquema, tá? O funcionamento é o mesmo, independente de ser uma tomada, de ser um disjuntor, um gerador, tá? Sempre o que vai acontecer? Os elétrons vão sair do polo positivo da fonte de energia, vai alimentar o que tem que ser alimentado e o que vai acontecer? Depois que o material que vocês estão querendo ligar foi alimentado, o que vai acontecer? Esses elétrons eles vão voltar, tá? E vão entrar pelo lado negativo, pelo polo positivo da pilha, tá? Da pilha, do disjuntor, do gerador, enfim. Então, o que vai acontecer? Vai ser gerado, gente, o que a gente chama de potencial elétrico, tá? Que vai ter uma energia que vai estar rolando, vai estar girando aqui. O que vai acontecer? A energia ela vai sair, essas partículas eletrizadas vão sair para alimentar a lâmpada, por exemplo, ou o controle remoto. Essa energia da lâmpada, ela vai ter que sair, né, do controle remoto, vai ter que voltar para algum lugar. Então ela volta para o polo negativo e aí você tem um círculo vicioso. Entenderam? Então você vai ter uma movimentação de elétrons. Isso, gente, é a corrente elétrica. E isso que faz vocês estarem em casa com uma lâmpada acesa, o que vai fazer a TV de vocês ligar, que vai ser na hora que vocês forem esquentar comida, vocês vão ligar o micro-ondas, vai ter uma corrente elétrica, que vai ser basicamente essa aqui, tá? De um modo bem, bem, bem resumido, seria algo parecido com isso. Você vai ter sempre partículas eletrizadas saindo do lado positivo da fonte de energia, tá? Lembrando, eu usei a pilha aqui como exemplo, mas eu poderia estar usando uma bateria de carro, por exemplo. Tá? Então, vai sair a partícula eletrizada do lado positivo, vai alimentar o que tem que ser alimentado e essa energia vai voltar. Então, você tem esse círculo vicioso aqui. Só a título de curiosidade, isso é uma coisa que vocês aplicam no dia a dia de vocês, tá? Por quê? Vocês já fizeram chupeta num carro? Você sabe o que é fazer chupeta num carro? Ou vocês já precisaram tirar a bateria de um carro? Quem sabe aí o que é? Tem nem carro pra uma coisa dessa, professora. Ó, a professora vai dar uma dica hoje para vocês. Dica de mecânica, olha só. O que isso tem a ver com carro, professora? Nem carro eu tenho. Daqui a um tempo vocês vão ter carro. Para quem ainda não tem carteira, eu sei que vocês são novinhos ainda, mas daqui a um tempo vocês vão ter carro, vocês vão ter carteira. E aí vocês vou dar duas possibilidades aqui. A primeira é que vocês vão viajar e vão ficar um mês fora de casa. Vocês vão ser biólogos bem-sucedidos e vocês resolveram que vão passar um mês no Caribe. Tomando banho de sol lá no Caribe. Ou vocês vão lá vão fazer um mochilão pela Europa e aí vão precisar deixar o carro de vocês 3 meses parado. Para a bateria do carro de vocês não desligar, gente, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que desligar a bateria, né? Como que desliga a bateria de um carro? O que isso tem a ver com biofísica? O que isso tem a ver com energia elétrica e com pilha? Tem tudo a ver, gente. Por quê? Eu dei esse exemplo aqui para vocês da pilha, né? Falando que a pilha tem um polo positivo, um polo negativo. Sempre os elétrons vão sair do polo positivo, vão alimentar o que tem que ser alimentado e a energia vai voltar pelo polo negativo. A mesma coisa, gente, acontece com o carro. Então, na bateria, gente, a bateria tem energia, né? O que vai acontecer? A bateria, gente, do carro, se vocês olharem, pode ser de carro, de moto, ela vai ter 2 polos também. Também um polo positivo e um polo negativo. Em geral, o polo positivo é vermelho, tá? Aqui. E o polo negativo é preto.
o que vai acontecer? Esses cabos, gente, vão estar ligados, vai ter um cabo vermelho e um cabo preto ligado no carro de vocês. O que vai acontecer? A bateria tem elétrons, né? Esses elétrons vão sair pelo polo positivo, vão alimentar o carro e vão voltar para o polo negativo. Beleza. E o que isso tem a ver com a prática? Pois bem, se você vai tirar, por exemplo, a bateria do seu carro, você sempre tem que tirar o cabo primeiro, o cabo negativo do seu carro, tá? Você sempre que vai tirar uma bateria de um carro, você sempre tem que tirar primeiro, gente, o cabo preto, o cabo negativo. Por quê? Lembra que eu falei que a gente está num círculo vicioso? Que vai sair a energia do polo positivo e vai entrar a energia pelo negativo. Então, imagina, gente, se vocês tiram primeiro o cabo vermelho do carro de vocês. O que vai acontecer? Essa bateria ela vai seguir recebendo energia, não vai? Porque lembra, a energia vai sair da bateria pelo cabo vermelho e vai voltar pelo preto. Se você tira esse cabo vermelho, o que vai acontecer? A bateria vai seguir recebendo energia pelo cabo preto. E o que vai acontecer? Essa bateria vai começar a ficar muito eletrizada, porque você só vai ter energia entrando na bateria e não vai ter energia saindo. Então, você pode levar um choque, tá? Mesma coisa acontece quando você vai fazer a chupeta no carro. Você primeiro, quando vai fazer chupeta no carro, fazer chupeta, a gente é recarregar a bateria. Você foi pro sítio, deixou o farol ligado do seu carro por um dia inteiro e acabou a bateria do seu carro. Você vai ter que fazer uma chupeta, você vai ter que fazer uma recarga. O que você vai fazer quando vai fazer a recarga? Você vai colocar um cabo associado ao cabo preto do seu carro primeiro, tá? Você vai ter que arrumar uma outra bateria que esteja funcionando, vai ter que arrumar um cabo de chupeta, que a gente fala. O que você vai fazer? Você primeiro vai conectar o cabo no cabo preto, tá? No cabo negativo. Por quê? Porque o cabo negativo é o cabo que recebe energia, tá? Então, você vai colocar primeiro o cabo preto ali e depois você vai colocar um cabo associado ao polo positivo da sua bateria. E aí você não vai correr risco de levar choque, não vai ter nenhuma explosão, não vai ocorrer nenhum acidente, tá? Então, lembra, quando vocês tiverem um carro, gente, vocês tiverem que fazer uma chupeta ou tiver que tirar a bateria, sempre começa pelo polo negativo, tá? Nunca começa pelo polo positivo. Que é no polo positivo que estão saindo os elétrons da bateria, tá? E o polo negativo vai ser sempre quem vai receber de volta os elétrons que estão em movimentação. Vocês entenderam? Querem perguntar alguma coisa sobre isso? Professora, eu tenho uma dúvida em relação ao ciclo da pilha. Sim. Por exemplo, já que ela é um ciclo vicioso e tal, como quando ela para de funcionar é porque desgasta algo dentro da pilha ou outra coisa? Não. Então, o que acontece? Dentro da pilha, gente, a gente vai ter algumas partículas de elétrons, tá? Então, assim, quanto menor a pilha, menor a quantidade de partículas eletrizadas que cabem dentro dessa pilha. Então, quando a pilha tá ficando fraca, o que acontece? Que ela tá com poucos elétrons dentro dela. Então, vai acontecer o quê? Vai começar a sair pouca partícula do lado mais, entendeu? Do lado positivo. Então, ela não vai mais conseguir alimentar a lâmpada. É por isso que ela para de funcionar. Ah, tá bom. Geralmente, as pilhas menores, elas são mais baratinhas, né? As pilhas mais duradouras são aquelas pilhas... Faz tanto tempo que eu compro pilha que eu nem lembro mais o nome. Eu acho que é A, né? Tem a A, que é a maior, a A, que é a média, e a AA, que é a menorzinha, né? Em geral, a A, ela tem mais elétrons, ela é maior, ela é mais cara, ela dura mais tempo, tá? Porque ela consegue alimentar esse sistema por mais tempo. A pilha pequenininha que a gente tem no controle remoto, como eu falei, não cabem tantas partículas eletrizadas dentro dela, então esse círculo dela ele é meio limitado.
O mesmo acontece, gente, com a bateria do carro, tá? Uma bateria de carro, para vocês saberem, dura 5, 6 anos, porque vai chegar um ponto que as partículas eletrizadas dentro dessa bateria vai se esgotar. Então, o que, que vai acontecer? Essa bateria não vai conseguir alimentar o polo positivo, que vai alimentar o carro. Então, toda essa retroalimentação vai chegar a um ponto que vai acabar, tá? Mais dúvidas sobre isso? Sem dúvidas? Vou continuar, então. Bom, falamos da energia elétrica. A energia sonora, gente, eu vou passar rapidinho por ela, porque a gente vai ter uma aula, 3 aulas sobre energia sonora, lá em meados de setembro. Então, assim, só para vocês saberem, tá, que a energia sonora, ela também é uma energia, por quê? Porque a gente vai ter a movimentação de ondas. Sempre que você fala, você não está enxergando. Mas quando você fala, ondas estão sendo propagadas, tá? Elas vão se propagar pelo ar, tá bom? Então, você vai ter essa movimentação também, tá? Essa propagação aqui nada mais seria do que uma movimentação de ondas. Quando essas ondas estão se movimentando, então você vai ter a formação de energia sonora. Como esse assunto ele é mais amplo, a gente vai ter, como eu falei, 3 aulas só sobre isso, tá? Sobre as características do som, sobre as características das partículas sonoras, como que uma onda ela se movimenta no ar, tá certo? O que mais que a gente tem? Energia nuclear, tá? Energia nuclear, gente, é uma energia que a gente vai ter a desintegração de átomos. Então, assim, a gente vai ter átomos em especial, quando a gente tem, para a gente ter energia nuclear, a gente tem que estar trabalhando com substâncias radioativas. Então, o que que vai acontecer? A gente vai ter esses átomos dessas substâncias radioativas que eles vão se movimentar. Você vai ter, em geral, choque. Você vai ter átomos radioativos se movimentando. Esses átomos eles vão se chocar. Quando eles se chocam, esses átomos eles se quebram, liberando energia, tá bom? Nesse caso, eu já tinha falado, por exemplo, que lá na energia química a gente tinha quebra. No caso da energia nuclear, a gente também pode passar por processos de quebra, tá? Que no caso da energia nuclear é chamado de fissão, F-I-S-S-A-O, tá? A energia nuclear ela é chamada de energia atômica justamente porque a gente está trabalhando com átomos radioativos, tá? Que vão se chocar e durante esse choque vai ser liberada energia. O exemplo mais famoso que a gente vai ter, gente, de energia nuclear é o caso da bomba atômica, tá? Bomba atômica é energia nuclear. Você sabe como que funciona uma bomba atômica, gente? Não, mas ela explode. Não. Lembrando, a professora não vai ensinar vocês a fazer uma bomba atômica, tá? Por quê? Para fazer uma bomba atômica, vocês precisam de uma usina nuclear. Mas, assim, vocês conseguem entender, tá? Em linhas bem gerais, como que funciona a bomba atômica. A bomba atômica aqui, realmente, ela explode. Aqui eu coloquei para vocês um exemplo de uma bomba. Essa bomba aqui, se eu não me engano, é a Little Boy, que foi a bomba usada na Segunda Guerra Mundial para explodir lá com Hiroshima e Nagasaki. Foi mais ou menos essa bomba aqui, tá? Segundo a BBC, esse aqui é um modelo simplificado, que não corresponde à escala. Mas, assim, a bomba que explodiu lá com Hiroshima e Nagasaki, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, tinha 5 toneladas, quase 5 toneladas, tá? Ou seja, quase 5.000 quilos. Como que funciona uma bomba, então? Dentro da bomba, gente, o que que você vai ter? Você vai ter materiais radioativos. No caso dessa bomba aqui, a gente tinha urânio, tá? Urânio 235. O urânio 235 nada mais é do que um isótopo do urânio.
Para quem não lembra o que é um isótopo, gente, isótopo é todo aquele elemento que ele tem a mesma massa do elemento original, mas ele vai ter um número diferente de prótons, tá? Então, ele tem a mesma massa do urânio, só que o número de prótons é diferente. Então, esse é o urânio 235, substância altamente radioativa. O que acontece? Na bomba atômica, gente, vocês vão ter um cilindro, tá? Dentro desse cilindro, você vai colocar 2 átomos muito instáveis, tá? Átomos radioativos, como o do urânio 235. Você vai colocar um átomo numa extremidade e outro átomo em outra extremidade. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Então, ó, aqui não funciona a minha caneta. Desisti da caneta aqui. Você vai colocar um átomo em uma extremidade e você vai colocar um átomo radioativo em outra extremidade, tá? Você precisa ter 2 átomos, de preferência do mesmo material, tá? Então, aqui nesse caso da Little Boy, foi usado urânio 235. Então, você tinha átomos de urânio 235 em uma extremidade e átomos de urânio 235 em outra extremidade. O que acontece? Quando essa bomba ela foi lançada e ela tocou o chão, o que aconteceu? Esses 2 átomos, gente, de urânio, eles se chocaram. Quando esses 2 átomos, gente, eles se encostam, lembra, ó, essa bomba em geral, gente, bombas atômicas, elas são jogadas de avião, de cabeça para baixo, então lembra, ó, vai ter um átomo instável mais para cima e um átomo mais instável para baixo. Quando essa bomba toca o chão, o que vai acontecer? Esses 2 átomos vão se encostar. Quando esses 2 átomos se encostam, quando eles se colidem, o que vai acontecer? A gente vai ter uma fissão, a gente vai ter uma partição do átomo. Então, esse átomo altamente instável, ele vai se rachar, ele vai se dividir em 2, 3, 4. E quando esses átomos que se encostaram, eles se quebram, a gente vai ter uma liberação enorme de energia, capaz de devastar quarteirões, porque a gente está falando de átomos radioativos. A gente também vai voltar a falar de átomos reativos lá na nossa aula sobre radioatividade, tá? A gente, inclusive, vai falar de outros acidentes. No caso de Hiroshima e Nagasaki não foi acidente, né? A bomba foi jogada de propósito. Mas a gente também vai falar de acidentes que ocorreram com moléculas, com bombas atômicas, enfim, lá na aula de radioatividade, tá? Mas só para vocês saberem, então, se vocês quiserem fazer uma bomba atômica, gente, vocês vão precisar ir para uma usina nuclear e vocês vão precisar conseguir átomos bem radioativos e cujo núcleo seja muito, muito, muito instável. Vocês vão ter que colocar esses átomos muito instáveis em cilindros, vão ter que projetar um cilindro que faça com que esses 2 átomos eles só se encostem no momento que vocês quiserem, e então, quando esses átomos se encostarem, eles vão passar por um processo de fissão, vão explodir e vão devastar uma área enorme, vão causar um acidente radioativo enorme. Tá bom? Dúvidas sobre isso, gente? Quem sabia disso? Mais ou menos. Lembrava algumas aulas. Vocês têm dúvidas sobre a bomba atômica? Não. Bom, agora vocês já sabem como se faz uma bomba atômica, tá? De preferência não façam, mas vocês já sabem como é. Se alguém perguntar para vocês, quando vocês tiverem alunos e precisarem dar aula sobre bombas, vocês já vão saber como que se constrói uma bomba atômica. Tá. Agora que a gente já... Professora, Oi. a senhora tinha colocado lá no começo do slide sobre energia térmica, mas a senhora não falou sobre. Ah, sim. Sim, eu vou falar sobre energia térmica quando eu falar agora de transformação de energia. Das termoelétricas, por exemplo. Tá bom. Bom, agora que a gente já entendeu mais ou menos como que funcionam as principais formas de energia, faltou só falar da termoelétrica, né? Mas eu falei da energia mecânica, falei da energia química,
Eu falei de energia solar, energia sonora, energia... Enfim, falei de várias energias. A gente vai falar sobre a transformação dessas energias, tá? Eu até coloquei aqui uma frase do Lavoisier, que ele falou essa frase justamente quando ele fez propôs a lei de conservação das massas, a lei de conservação de energia, que o Lavoisier ele falou, né, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Por quê? Porque todas essas energias, gente, que são geradas, essa energia mecânica, seja energia solar, seja energia elétrica, essas energias, gente, quando elas são geradas, elas, em geral, elas podem se transformar em outras coisas, tá? Então, como, por exemplo, agora para a casa de vocês está funcionando, vocês precisaram de um monte de energia, tá? Uma energia se transformou em outra, que se transformou em outra. Vou falar sobre isso, acho que nos próximos 2 slides, tá bom? Vou começar falando sobre transformação de energia química em energia mecânica e o que isso tem a ver com Lavoisier, com essa coisa de que nada se perde, tudo se transforma. Na energia química, gente, eu já falei lá no começo da aula, que quando vocês comem um sanduíche, por exemplo, quando vocês comem um pão, quando vocês comem um arroz, vocês estão mastigando, né? Vocês estão mastigando. O que acontece? Quando vocês estão mastigando, o alimento ele vai começar a ser quebrado e vai ser gerado o quê? Vai ser gerada energia química, tá bom? Essa energia química, gente, ela vai ser transformada, ela não vai ser perdida, tá? Lembrando, né, que essa energia, ela não vai ser perdida. Essa energia que foi gerada na mastigação, que foi gerada lá no estômago de vocês, que foi gerada no intestino. Lembrando que essa energia química, gente, ela não surgiu do nada, tá? Porque quando um alimento, ele passa por fotossíntese, vai ser produzida a glicose, então tem toda uma cadeia, tá? Essa energia química que está no alimento não saiu do nada, tá? Que eu espero que vocês saibam disso. Então, você mastigou, a energia foi quebrada, e o que aconteceu? Depois que um alimento ele é quebrado, o que vai acontecer? Um alimento ele vai ser quebrado, ele vai ser absorvido pelas células de vocês. Quando essas pequenas moléculas chegarem lá nas células de vocês, chegarem na mitocôndria, o que vai acontecer? Toda essa energia química, ela vai ser usada para produção de ATP. Vocês lembram da aula de biologia celular, da produção de ATP? Quando for gerado ATP, o que vai acontecer? Esse ATP, essa energia para o corpo de vocês, essa energia que no começo era uma energia química, que vai ser transformada em ATP, ela vai ser novamente transformada em energia mecânica. Por quê? Porque aquele alimento que você comeu lá no começo, ele foi quebrado, foi transformado em ATP, e esse ATP ele vai ser usado para você caminhar. Lembra? Quando você está caminhando, você não está gerando energia mecânica? Quando você está pedalando uma bicicleta, você não está gerando energia mecânica? Então, você está tendo várias transformações de energia acontecendo aí. Desde quando você comeu um alimento, o alimento foi quebrado, gerando energia química, essa energia química foi usada para gerar ATP. Esse ATP vai ser usado para gerar energia mecânica, que vai ser a energia que vai permitir que você caminhe, que você se locomova. Entenderam isso, gente? Eu queria ter um quadro agora para poder explicar para vocês. Eu acho que seria mais fácil de explicar isso usando um quadro do que usando PowerPoint. Bom, vou dar seguimento aqui e depois a gente faz uma pausa, tá? Bom, primeira transformação de energia que eu falei foi essa. Segunda transformação de energia que a gente tem, gente, é a transformação da energia mecânica em energia elétrica. Você sabe como que funciona uma usina hidrelétrica, gente? Vocês fazem ideia como que funciona uma usina hidrelétrica? O que isso tem a ver com Lavoisier, com transformação de energia? Ou não? Alguém sabe?
A única coisa que eu lembro é que tem as turbinas lá embaixo e a água bate, fazendo com que essas turbinas girem, e aí vai gerar energia. A única coisa que eu sei sobre usina hidrelétrica. Tá, eu vou explicar então para vocês. Bom, o que tem numa usina hidrelétrica? A primeira coisa que a gente vai ter um reservatório, que é aquele lugar que vai ter muita água. O que mais que a gente vai ter? Eu já explico porque que a gente tem que ter muita água. A gente tem o reservatório, então, né, a barragem em si. Segundo componente que a gente tem é chamado de vertedouro, que é onde a gente vai ter as turbinas. E a gente vai ter a usina geradora. Pois bem, o que a gente precisa ter então? Primeira coisa, a gente vai ter um reservatório. A barragem, gente, ela tem que ter ela tem que ser bem funda, tá? Por quê? Porque quando a água ela for passar, gente, aqui pelas turbinas, você tem que ter muita água passando, tá? Se você tivesse, por exemplo, um riozinho de 1 metro, 2 metros de água passando, você não ia conseguir fazer a turbina da usina girar. Então, para essa turbina girar, você precisa ter muita água. Para você ter muita água, você vai precisar ter uma barragem de 10 metros, 15 metros, 20 metros, enfim. Você vai precisar de uma barragem bem funda para fazer essas turbinas girarem. Quando essas turbinas giram, vocês lembram, gente, que quando a gente tem uma movimentação, quando a gente tem energia cinética, mais energia potencial, a gente vai ter a geração de energia mecânica? Vocês lembram disso? Então, aqui na barragem, gente, a gente tem a água se movimentando, né? A água está se movimentando, a gente vai ter uma energia cinética, mais a energia potencial da turbina que vai fazer essa turbina girar aqui. Quando essa turbina ela gira, gente, essa soma dessa energia cinética da água mais a energia potencial da turbina vai fazer o quê? Vai fazer com que seja gerada energia mecânica, tá? Quando a água passa pela a turbina gira. Quando a turbina gira, gente, é gerada energia mecânica. Essa energia mecânica, gente, ela vai ser captada por esses fios vermelhos aqui, ó. Eu tô passando laser, não sei se vocês conseguem ver. Pois bem, toda essa energia mecânica que foi gerada quando as turbinas estavam girando, essa energia mecânica ela vai ser levada até a usina geradora. E na usina geradora, essa energia mecânica que foi gerada, ela vai ser convertida em energia elétrica. Então, essa energia que foi gerada quando a água passou pela turbina, não vai ser perdida, tá? Essa energia mecânica vai ser levada até a usina geradora. A usina geradora vai transformar essa energia mecânica em energia elétrica. E essa energia elétrica vai ser, então, mandada para as linhas de transmissão. Essas linhas bem grandes que vocês veem na BR-174, em especial na BR-174, esses linhões bem grandes, isso são as linhas de transmissão, que são as linhas que estão carregando a energia que foi gerada através, está trazendo a energia, né, que foi transformada lá na usina geradora, tá? Inclusive, uma discussão grande que a gente tem em Roraima é sobre a construção dos linhões, né? Do linhão lá na reserva Uaimiri-Atruari. O que são esses linhões? Eles querem construir essas linhas de transmissão aqui que vão trazer energia que foi gerada em alguma hidrelétrica. Essa energia, né, ela foi convertida de energia mecânica em energia elétrica nas usinas geradoras. Esses linhões, eles carregam essa energia. Vocês entenderam? Se vocês não entenderam, eu explico de novo. Vocês estão vivos aí? Silêncio? Entendi, professor. Vocês estão com fome já. Tá, falei da usina hidrelétrica, que a usina é um dos tipos de usina mais usados no Brasil. A gente tem muita hidrelétrica.
Mas a gente também pode ter outros tipos de energia, né? A gente não precisa... a nossa energia elétrica, ela não precisa ser oriunda da água, né? A gente não precisa necessariamente ter um rio que vai fazer a turbina girar. A gente pode usar outras formas de energia. Outra forma de energia que a gente pode usar para gerar energia elétrica é a energia eólica. Eu não falei da energia eólica, gente, mas a energia eólica, ela é uma energia que ela advém do vento. Então, quando você tem o vento se movimentando, você vai ter partículas que estão se movimentando. Isso é energia eólica, tá? Como que funciona a questão da transformação da energia eólica em energia elétrica? O que vai acontecer? Você tem a energia eólica, você vai ter o vento, que também vai fazer uma turbina girar, só que nesse caso é uma turbina eólica. Aqui, ó, turbina eólica, é uma turbina que gira com o vento. Na hidrelétrica, a gente tem turbinas que giram com a água. Nesse caso, a gente tem uma turbina que gira com o vento. Então, a gente tem o vento, que vai fazer a turbina girar. Quando essa turbina gira, gente, o que vai acontecer? Quando essa turbina gira, a gente vai ter novamente a formação de energia mecânica. Lembra que antes a gente também teve lá, no caso das hidrelétricas, quando a turbina girava, a gente tinha formação de energia mecânica? Nesse caso também, o vento vai fazer a turbina girar, a gente vai ter a formação de energia mecânica, e essa energia mecânica ela vai ser mandada para um gerador elétrico, estou mostrando aqui com o mouse para vocês, e esse gerador elétrico que vai fazer a conversão da energia mecânica em energia elétrica, tá? O esquema ele é relativamente parecido com a da hidrelétrica. A energia eólica é transformada em energia mecânica através de turbinas. Essa energia mecânica vai ser mandada para um gerador e esse gerador que vai converter a energia mecânica em energia elétrica. A energia solar também vai ser relativamente parecida. Como que funciona a energia solar? Coloquei um esqueminha aqui para vocês de um modo bem geral. O que a gente tem aqui? No caso da energia solar, gente, vamos pensar numa casa. A pessoa colocou um painel solar sobre o teto dela. O que vai acontecer? Lembra que a luz é composta por fótons. O que vai acontecer? O painel solar ele vai começar a absorver essa energia. Toda essa energia solar, todos esses fótons, eles vão começar a ser capturados, tá? Todos esses fótons vão ser capturados pelo painel solar. E o que vai acontecer? Do painel solar, essa energia, toda essa energia solar que foi capturada, todos esses fótons que foram capturados, deixa eu pegar a caneta aqui de novo. Todos esses fótons, eles vão ser mandados para onde? Eles vão ser mandados para um inversor. O que esse inversor faz? Em casas, gente, os inversores são relativamente pequenos, tá? É nesse inversor que a energia solar vai ser convertida em energia elétrica. Daí, nesse caso, depois da energia ser convertida de energia solar em energia elétrica, o que vai acontecer? Do inversor, essa energia vai ser mandada para o quadro elétrico da casa. E então, lá onde você tem toda a fonte de energia de vocês, tá? Onde vai ter o disjuntor, onde vocês vão ligar e desligar a energia. E do quadro elétrico, então, essa energia ou pode ser mandada para acender lâmpada, para ligar a TV, para ligar a tomada, enfim. Ou você pode fazer também uma ligação com a rua e tentar vender parte da energia em excesso que está sendo gerada para concessionária de energia. Não sei se vocês sabem disso, mas quem tem painel solar em Boa Vista pode usar parte da energia, e a energia que não estiver sendo usada pode ser vendida para a Roraima Energia. A Roraima Energia compra energia solar de quem tem painel solar em casa, tá bom? Dúvidas sobre energia, gente? Sobre energia solar, energia eólica? Não, professora. Vocês sabiam como que isso funcionava? Só por cima, assim, nada. Bom. Vocês querem 5 minutinhos antes da gente ir para o último bloco da aula ou eu posso continuar?
Continua, professora. Bom, eu vou continuar, não falta muito, tá? Na última parte da aula, então, eu vou falar para vocês sobre energia e os seres vivos, tá? Eu vou falar mais focado sobre como que funciona a energia no corpo dos organismos, tá bom? Só para vocês poderem entender, eu preciso apresentar dois conceitos para vocês, tá? Quando a gente está falando de organismos vivos, a gente precisa saber que existem seres que são autótrofos e existem seres que são heterótrofos. O que é ser autótrofo e o que é ser heterótrofo? Organismos autótrofos, gente, são aqueles organismos que são capazes de produzir toda ou maior parte da energia necessária para sua sobrevivência. São seres que fazem a fotossíntese. Lembra que na fotossíntese os organismos eles vão produzir a glicose vai ser convertida em energia. Então, todo organismo que tem capacidade de fazer fotossíntese, todo organismo que tem capacidade de fazer fotossíntese consegue gerar a própria energia. Então, o auto aqui, gente, quer dizer para si mesmo. Então, eu consigo me autoalimentar. Todo organismo que consegue se autoalimentar é um ser autótrofo. A gente vai ter aqui, em geral, as plantas, todas as plantas que possuem cloroplastos, e a gente também vai ter as cianobactérias, tá bom? Além de ter os seres autótrofos, a gente também tem os seres heterótrofos. Os seres heterótrofos não são capazes de produzir a própria energia. Então, eles precisam conseguir a energia de um organismo diferente. Então, por exemplo, nós humanos, ou os animais, ou os próprios fungos, nós não conseguimos produzir nossa própria glicose. A gente precisa adquirir a glicose de outros organismos, tá bom? Nesse caso, esses organismos que precisam comer outros para conseguir energia são seres heterótrofos, tá bom? Então, como que é a questão da energia em seres vivos? Os seres vivos, eles podem ou não produzir a própria energia. Quem produz a própria energia é autótrofo, quem não produz a própria energia é heterótrofo. Bom, como que é essa questão da energia nos seres heterótrofos, então? Eu já falei no começo da aula que, por exemplo, quando você tomou café. Você tomou café, então você mastigou o seu alimento, você teve uma modificação química, foi gerada energia química quando o alimento começou a ser quebrado. Esse alimento ele foi mandado lá para o seu estômago, depois foi lá para o seu intestino grosso, depois foi lá para o seu intestino delgado. O que aconteceu? Lá no seu intestino, gente, todos aqueles nutrientes que foram quebrados, todas aquelas moléculas que foram quebradas começaram a ser absorvidas pela sua corrente sanguínea, né? Começaram, aliás, a ser absorvidas pelas microvilosidades do seu intestino. E essas microvilosidades, elas têm o quê? Elas vão ter pequenas artérias e veias. E essas artérias e veias vão fazer o quê? Elas vão capturar esse nutriente e vai direcionar, gente, esses nutrientes para onde? Para a sua célula, tá? Lá na sua célula, o que vai acontecer? Lá na sua célula, vai começar começar a ocorrer um processo, ele chama aqui de reações de oxidação, mas enfim, é a respiração celular que vocês estudaram lá em biologia celular. O que vai acontecer? Você comeu aquele alimento que tinha glicose, aquela glicose vai ser levada até a sua célula. Quando chegar na sua célula, aquela glicose vai ser mandada para onde? Lá para a sua mitocôndria. Lá na mitocôndria, essa glicose, gente, vai passar pela glicólise, pelo ciclo de Krebs, pela fosforilação oxidativa. Então, aqui, a glicólise primeiro, ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa. Durante todo esse processo vai ser gerado o quê? Vai ser gerado ATP, tá bom? Então, é assim que os organismos heterótrofos, eles vão conseguir a própria energia, tá? Ele vai precisar ingerir organismos que tenham glicose, porque ele não consegue produzir a própria glicose, tá? Então, fungos,
animais não conseguem produzir a própria glicose, então eles vão ser considerados seres heterótrofos, tá? Depois da respiração celular vai ser gerada ATP e essa energia ela vai começar a ser usada para várias coisas, tá? Para o organismo, para o corpo funcionar, você vai precisar de energia. Quando eu falo o corpo funcionar, gente, é para o seu coração bater, para você poder prestar atenção na aula, o seu cérebro está funcionando agora, né? Você está realizando sinapses. Vocês vão estudar em fisiologia humana que o cérebro faz sinapses, né? Fica mandando mensagens para o seu corpo. Para a sinapse ocorrer, você precisa de energia, tá? Essa energia foi gerada lá durante a respiração celular, que transformou a glicose que você comeu no pão, por exemplo, em ATP. Pois bem, essa energia, então, ela vai ser usada para o seu coração bater, para você poder respirar. Essa energia que você produziu, através da glicose que você ingeriu no pão ou no arroz, também vai ser usada para a realização de trabalho externo, tá? Esse trabalho, gente, quer dizer movimentação, tá? Deslocamento. Então, para você caminhar, para você poder andar de bicicleta, para você poder fazer natação, você vai precisar de energia. E também, gente, vocês precisam saber que uma parte da energia que é gerada pelo corpo de vocês é usada para quê? Na geração de calor, e esse calor vai ser usado para manutenção da temperatura corpórea de vocês, tá? Já volto a falar sobre isso. Claro que nem toda a energia, gente, que o corpo de vocês produz vai ser utilizada, tá? A parte que não for utilizada, ela vai ser ou eliminada nas fezes e na urina, ou vai ser armazenada na forma de gordura. Então, assim, o que acontece? Hoje em dia a gente come, tem muita gente que come muito mais, ingere muito mais moléculas de glicose do que precisariam. Então, o que acontece? O seu corpo ele não vai transformar toda aquela glicose em ATP, porque o seu corpo não precisa de tanta energia assim. Então, o que acontece? Uma parte dessa glicose que você está ingerindo, uma parte daquele chocolate que você comeu, uma parte daquele biscoito que você comeu, ele vai acabar não sendo transformado em ATP, e sim vai acabar sendo convertido em gordura, tá? Ou a energia não usada vai ser convertida em gordura, ou vai ser eliminada nas fezes. Para finalizar a aula, eu quero voltar a falar sobre a parte da energia utilizável, só para vocês... me perdi. Bom, mas voltando a falar da parte da energia utilizável, lembra que eu falei, né? Que quando seu corpo produz energia, parte da energia vai ser usada para o funcionamento dos corpos, parte da energia vai ser usado na manutenção da temperatura corpórea. E isso, gente, tem tudo a ver com biologia, tá? O trabalho que vocês vão ter que fazer nessa semana para me entregar vai ser justamente considerando a questão de energia e manutenção da temperatura corpórea. Por quê? Eu não sei se você sabe, mas a temperatura corporal dos organismos, gente, ela tende a variar muito. Por quê? Porque que o processo de conservação de energia, gente, ela vai mudar, tá? Depende do tipo de organismo que você tem. Se você tem um peixe, você vai ter um tipo de conservação. A energia vai ser conservada de um jeito. Se você tem um anfíbio, a energia vai ser conservada de outro. A temperatura corporal vai ser outra, tá? Então, assim, dependendo como que é o processo de manutenção da temperatura, dependendo como é a conservação de energia nos corpos, os organismos, gente, eles vão ser considerados ou psilotérmicos ou endotérmicos, tá? O que vocês vão ter que fazer essa semana? O trabalho que vocês vão ter que me fazer essa semana para entregar é comparar justamente o que é um organismo psilotérmico ou heterotérmico, né? Com indivíduos que são endotérmicos ou homeotérmicos, e eu quero que vocês relacionem o que é psilotérmico, o que é endotérmico, com o que a gente estudou na aula hoje, tá? Tá certo? Eu vou deixar essa aula no YouTube, então vocês podem rever essa última parte, caso tenha ficado meio abstrato para vocês, tá bom? Dúvidas?
Não, professora. Aí vocês postam do mesmo jeito que vocês já postaram na semana passada, tá bom? Aí, no caso de dúvidas, é só me escrever. Deixa eu cancelar aqui.